A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Eu sou a diaconisa Tânia Anjos e já vou pedir para você, se não é inscrito, se inscreva nesse canal. Curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema Vigilância, Justiça e um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Hoje estudaremos a lição 2, Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. O comentarista das lições é o pastor Israel Trota. Ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Ele é mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC do Rio, também é capelão da Marinha do Brasil. O texto do dia nos diz assim: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é mais mulher, e eu não sou seu marido. Oséias capítulo 2, versículo 2. A síntese nos diz assim: Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução deste propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. Os objetivos da lição é refletir a respeito da vida de Oséias e seu drama pessoal, compreender a linguagem do casamento como um reflexo da comunhão de Deus com o povo, com seu povo, explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar sua profecia. O texto bíblico, o texto base para essa lição é Oséias capítulo 2, versículo 1, 2 e 14 ao 17. A introdução da revista nos diz assim: Oséias inaugura a seção dos profetas menores como Isaías. Ele teve filhos que serviram como sinal para a sua geração. Como Jeremias, foi um homem quebrantado e considerado Jeremias do Reino do Norte. Ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel e utilizaram a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o juízo. À semelhança de Ezequiel, Oséias ilustrou sua mensagem com a própria vida, enquanto Ezequiel tornou-se viúvo e, por meio de sua vida, realizou vários atos como sinal para a sua geração. Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel. A mensagem teológica é do amor de Deus com seu povo. Assim como Oséias ama sua esposa, apesar de sua infidelidade, Deus se manifesta em sua fidelidade permanente a seu povo Israel, apesar de sua infidelidade que romperam a aliança e seguiram outros deuses. Tópico 1, a vida de Oséias, o profeta da salvação. Oséias significa salvação. Jerônimo, um dos pais da igreja, interpretava como Salvador. Outros interpretavam pensando no imperativo salva, como se fosse um clamor direcionado a Deus. Para promovermos o plano da salvação, primeiro é preciso predisposição para conhecê-lo, em seguida devemos compartilhá-lo com persistência, penhor e amor. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, ou o evangelista de Israel. Seu nome vem de forma hebraica, Oséia, que no original procede de uma raiz da palavra Jesus e Josué. Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca o juízo, a restauração é resultado direto do imensurável amor de Deus. Apesar dos nossos pecados, Deus continua sempre disposto a nos amar, pois a base do amor de Deus não é o nosso mérito, mas seu próprio amor, visto que sua essência é amar. Oséias, cujo livro se encontra no início do rolo dos 12 profetas, marca um novo estágio na profecia hebraica, pois ele é o primeiro ou dos primeiros profetas a pôr em forma de escrita as suas profecias. Lembrando que os profetas são agrupados de duas categorias: profetas literários, que são aqueles que deixaram suas mensagens escritas, ou pelo menos parte delas, e os profetas não literários, são aqueles que não deixaram os escritos, suas mensagens foram verbais.
Sabemos também que Oséias é filho de Beeri e que profetizou para Israel, reino do norte, nos últimos 30 anos antes do cativeiro. Evidentemente, mudou-se para o sul antes do cativeiro em 722. Foi contemporâneo de Isaías e Miqueias. Como Isaías, Oséias tinha uma família que foi usado pelo Senhor como sinal para a nação quanto ao futuro do julgamento posterior, a restauração. Acredita-se que ele tenha sido natural do norte e que por isso conhecia as más condições existentes em Israel. Isso deu um peso especial para suas mensagens. Sua origem e ocupação. É provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencente à tribo de Isacar. Ao referir-se ao rei de Israel, utilizou o pronome da primeira pessoa do plural, nosso rei. Ele citou diversas referências geográficas envolvendo as cidades do norte, Efraim, Mispa, Tabor, Gilgal, Betel, Gisrael, Gibeá, Ramá e Gileade, indicando o conhecimento de alguém natural daquela área. Possivelmente foi um padeiro, visto de que descreveu o ato de sovar a massa, apresentando um conhecimento prático da área. Acreditamos também que ele era um simples mercador que, ao vender seu produto, aproveitava para exortar sua geração nos mercados das cidades próximas, como Israel e Samaria. Oséias nos ensina que é possível fazer a obra de Deus concomitantemente ao exercício de nossas profissões. Sirva a Deus conforme suas forças e suas condições. Oséias revelou pouco sobre sua formação, embora seu livro de profecia ofereça alguns vislumbres de sua vida. Seu drama pessoal. O livro de Oséias pode ser dividido em duas partes. Dos capítulos 1 ao 3, descreve sua vida pessoal ao comparar sua crise conjugal com a infidelidade de Israel. Dos capítulos 4 ao 14, apresentam profecias poéticas entregues em um longo intervalo de tempo. Oséias foi um homem chamado por Deus não apenas para falar, mas também para representar o amor de Deus. Seu casamento com Gomer foi mediante a ordem divina. Ao perceber suas traições, separou-se dela, porém ele amava sua esposa e, mediante a ordem divina, a resgatou da escravidão, do mercado da prostituição, dando-lhe uma nova chance. Tudo que o profeta vivenciou representou a relação de Deus com seu povo. O casamento de Oséias foi providencial, pois lhe forneceu a analogia necessária para que ele dirigisse a sua mensagem a Israel. A mensagem profética de Oséias começou a partir de sua vida pessoal. Duas lições são extraídas desta experiência. Às vezes, o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento. Os servos do Senhor podem enfrentar tragédias pessoais, no entanto, jamais devem abandonar a fé em Deus. Então, o casamento de Oséias foi real e não figurado. Oséias iria sentir o que Deus estava sentindo em relação ao seu povo. Embora que Deus trará julgamento sobre o pecado, ele sempre trará seu povo de volta para si mesmo. O amor de Deus por Israel, uma relação de pessoas mais interessadas em si mesma do que na direção de Deus para suas vidas, brilha claramente contra a escuridão de sua idolatria e injustiça. Tópico 2. Contexto histórico. Quando profetizou? Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão e Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Foi um período de instabilidade política e declínio moral que culminou com a destruição do reino do norte pela Síria. Seu ministério foi longevo, ou seja, foi longo. Jeroboão II reinou no reino do norte de 793 a 753 a.C., Ezequias reinou no sul de 715 a 686 a.C. No mínimo, podemos afirmar que ele profetizou em 753 a.C. a 715 a.C. Os judeus calculavam que ele tinha profetizado por aproximadamente 90 anos, tendo como base o meado dos reinados de Jeroboão e Ezequias. Embora o tempo seja exagerado aos nossos olhos, sabemos com certeza que foram muitas décadas dedicadas ao profetismo. Ele foi o contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias e viveu no tempo áureo da
da profecia, tanto em Israel como em Judá. Oséias foi testemunha da destruição do Reino do Norte em 720 a.C. e com muita tristeza presenciou o cumprimento de suas profecias. Seu ministério como profeta foi prolongado e sobre isso a lista de reis que aparece no começo do livro é evidência suficiente. Jeroboão morreu em 752 a.C. Ezequias subiu ao trono em 728. Somando alguns anos, o período de tempo sugere aproximadamente 755 a.C. Embora sejam dados nomes dos reis de Judá com a finalidade de localizar a época de Judá, seja mencionado no livro, a profecia é dirigida ao Reino do Norte. Oséias dirige-se a ele como Efraim, que significa fértil, 37 vezes em virtude da poderosa tribo do centro, oriunda do muito abençoado filho de José. Prosperidade e paganismo. Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade como resultado de uma grande expansão de terras. A Síria estava debilitada. As rotas das caravanas que antes eram dominadas por Damasco estavam sob o controle de Israel. O comércio crescia e os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. Clive Staples Lewis já dizia que a prosperidade é o clima propício para as campanhas do diabo. A prosperidade deixou as pessoas gananciosas e insensíveis às realidades espirituais. A adoração idólatra dos cananeus tinha se espalhado em todas as terras de Israel. Os cultos e o sacrifício continuavam, mas não eram oferecidos ao Senhor. Se havia uma colheita boa, os israelitas chegavam ao cúmulo de atribuir a essas dádivas a Baal. Os israelitas foram seduzidos pela idolatria e abandonaram o Deus de Israel. Vários bezerros de ouro foram levantados e cidades do norte, como Dan e Betel, tornaram-se grandes centros idólatras. Para os homens, a prosperidade normalmente é vista com bons olhos. No entanto, devemos estar sempre atentos, pois enquanto a provação nos conduz à oração, como um vento impulsiona um veleiro, o conforto pode nos seduzir para uma vida de acomodação espiritual. O conteúdo do livro serve de espelho para as condições políticas, sociais e religiosas que prevaleciam em Israel nos dias do profeta. Passados 15 anos da morte do rei Jeroboão, 4 dos seus sucessores seriam assassinados. Decorrido mais 15 anos, Samaria seria incendiada e os israelitas deportados para a Síria e posteriormente dispersados entre as nações. Após várias invasões, conquistaram o Reino do Norte. Antes da sua derrota, Israel encontrava-se moral e religiosamente decaído. Oséias tinha uma posição em Israel como um farol de esperança para aqueles que se arrependessem e se voltassem para Deus por causa de sua mensagem. Líderes religiosos corrompidos. Na época de Oséias, os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade. Eles abandonaram seus postos sagrados e se uniram aos salteadores nas estradas. Os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes e corruptos, enquanto os sacerdotes prevaricavam. Deus levantou um simples padeiro para ser um profeta. Oséias chegou a descrever que a vida espiritual da nação tinha decaído de uma forma assustadora. O pior era que eles não percebiam, assim como alguém que não percebe que seus cabelos tornaram-se grisalhos. O povo havia abandonado a Deus, prostituindo-se espiritualmente diante dos deuses pagãos e nas horas das dificuldades buscavam socorro em amigos errados e alianças pagãs. Oséias colocou-se na posição de Deus e por isso foi usado pelo Senhor em um momento nevrálgico da história de Israel. Estamos nós preparados para seguirmos os passos de Oséias, agindo como jovens íntegros em nossa geração? Se nossas referências estão se apostatando, sejamos nós as referências.
Até os próprios sacerdotes praticavam atos abomináveis. Veja bem como o assassinato. A nação rapidamente degenerou e chegou em um nível mais alto de sua história, evidenciado pela prostituição praticada no templo, disfarçado de louvor a Deus, e pelo sacrifício de crianças a deuses pagãos. Tópico 3. O casamento como reflexo da comunhão com Deus. A metáfora do casamento. Oséias, por meio de sua própria experiência, exortou Israel sobre o perigo da infidelidade a Deus. A metáfora do casamento foi utilizada para demonstrar o fascinante amor de Deus, mesmo em um contexto de decadência moral. Oséias também usou a figura do divórcio para mostrar a tristeza do Senhor em executar o juízo. O pecado estava generalizado. As jovens se prostituíam e as mulheres casadas adulteravam. Os homens não poderiam reivindicar juízo sobre elas porque também se desviaram com as meretrizes. O culto ao Senhor tinha sido descaracterizado. Betel, casa de Deus, foi ironicamente apelidada por Oséias de Bet-Aven, casa dos ídolos, pois o lugar que antes era conhecido como um centro de adoração tornou-se um local marcado pela idolatria. O Senhor estava cansado de uma adoração superficial e falsa. O juízo se aproximava. A nação que antes era esposa foi comparada a uma figura de uma meretriz. O juízo de Deus seria iminente. Mais do que qualquer outro profeta, Oséias relacionou sua mensagem intimamente com sua vida pessoal. Ao se casar com uma mulher que ele sabia que acabaria traindo sua confiança e dando a seus filhos nomes que enviaram mensagem de julgamento sobre Israel. A palavra profética de Oséias fluiu da vida da sua família. O ciclo de arrependimento, redenção e restauração é evidente na profecia de Oséias e até mesmo em seu casamento permanece intimamente conectado com as nossas vidas. Essa sequência se desenrola na vida de pessoas reais, nos lembrando que as escrituras estão longe de ser uma mera coleção de declarações abstratas sem relação com a vida real. Não, eles vão entrando no nosso dia a dia, comentando questões que impactam todas as nossas ações e relacionamentos. Uma mensagem ilustrada. Da relação de Oséias e Gomer, nasceram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Não foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou sua mensagem, mas também seus filhos, pois todos receberam nomes proféticos. Seu primeiro filho, chamado Jisreel, que significa Deus semeia ou espalha, anunciando que em breve Deus provocaria uma grande dispersão em Israel. Seu segundo filho, uma menina, recebeu o nome de Lo-Ruama, que significa desfavorecida. Deus não teria mais compaixão do seu povo, pois Deus não tolera para sempre um povo que odeia ser corrigido. Seu terceiro filho recebeu o nome de Lo-Ami, que significa não meu povo. Fazia referência ao afastamento temporário de Deus sobre Israel, que de acordo com a linguagem do casamento foi tipificado pelo divórcio. Deus nunca deixa alguém que antes não o tenha deixado primeiro. Essa rejeição não seria permanente, mas resultaria no exílio e na destruição do Reino do Norte como entidade política. Entretanto, esse período terminaria diante da conversão de Israel e a sua reunião com Judá. Vamos falar um pouquinho mais sobre os filhos de Oséias? O nome do primeiro filho, Jisreel, era um nome vergonhoso em Israel. Você se lembra da história sangrenta da rainha Jezabel e Acabe? Acabe enganou seu vizinho, tirou sua propriedade e roubou sua vinha. E Jezabel foi a rainha má que o fez fazer isso e Deus a julgou. Um dia ela estava olhando pela janela do andar superior quando Jeú, um general que estava no pátio, ordenou aos servos que atirassem Jezabel pela janela. O que eles fizeram? E ela foi deixada morta no chão e os cães comeram, e a partir de então aquele pátio ficou conhecido pelo nome de Jisreel.
No entanto, esse foi o nome que Deus escolheu para o filho mais velho de Oséias, seu primogênito. E esse foi o nome que Oséias deu no seu filho, porque ele entendeu que Deus estava avisando o seu povo e que também eles seriam expulsos se não reconhecesse a loucura de suas ações, se não abandonassem os ídolos e abandonassem seus abomináveis costumes, procurando ser como os demais povos ao seu redor. Deus os estava alertando por meio do nome de um bebê. Com o passar do tempo, outra criança nasceu de Oséias, uma filha, a quem chamou de Loruama, que significa uma pessoa que não tem piedade ou compaixão. Agora você imagina o que é dar a ela um nome como este para uma filha. Queria dizer que Deus não teria mais compaixão de seu povo se eles continuassem em sua postura teimosa e rebeldes, porque eles estavam perdendo a paciência. Ele estava perdendo a paciência depois de passar várias centenas de anos tentando chegar lá. Eles estavam avisando o seu povo teimoso de que estavam chegando o fim, que chegaria um tempo em que Deus não teria mais piedade deles, mas os entregaria aos exércitos invasores. Quando a menina foi desmamada, Gomer concebeu novamente e teve mais um filho, um terceiro filho. Deus pediu para que colocasse o nome de Lo-Ammi. Ele não é meu povo, porque Deus estava lhe dizendo: vocês não são meu povo e não serei o seu Deus. Deus havia dito que daria a essas crianças nomes que serviriam de sinal para o povo, mas o dia da restauração viria. Oséias capítulo 2, versículo 23, Deus diz assim: e terei compaixão de Lo-Ruama, direi: alô a mim, você é meu povo, e ele dirá: meu Deus. Portanto, embora Deus estivesse pronunciando o julgamento agora, sua graça também estava aparecendo. Depois disso, não houve mais filhos na casa de Oséias, e Gomer começou a cumprir a triste predição que Deus havia feito quando disse a Oséias que se casasse com ela. Que sofrimento terrível deve ter sido causado por esse jovem pregador ao ouvir os rumores que começavam a circular sobre sua esposa e o que aconteceu quando ele estava ausente, quando foi pregar em outro lugar. Às vezes Deus faz coisas estranhas, coisas que a gente não entende, que não podemos classificar, coisas que não parecem se encaixar com o que pensamos que sabemos sobre ele. E essas é uma dessas coisas estranhas. O casamento foi para ele, sem dúvida, um tormento. Segundo a lei mosaica, aquela mulher deveria ser apedrejada e qualquer homem vítima de fidelidade de sua mulher poderia requerer o divórcio. No entanto, no caso de Oséias foi bem diferente. A promessa de restauração. Assim como Oséias resgatou Gomer do mercado da escravidão, prostituição, Deus resgataria o seu povo. O amor de Deus é a tese central do livro de Oséias. Deus decidiu amar Israel e para restaurá-los imporia sobre eles algumas restrições. A disciplina é resultado de um julgamento fundamentado no amor. No deserto, Deus falou no coração do seu povo. A expressão "e lhe farei ao coração", Oséias 2,14, reflete um diálogo íntimo e romântico, tal como um esposo se dirige à sua mulher. Há poucas passagens nas Escrituras que se aproximem das expressões emocionais do amor de Deus por Israel, tal como vemos em Oséias. O Senhor tentou atraí-los com corda de amor. Apesar da ira justificada, Deus sentia compaixão de Israel. O profeta anunciou que o Senhor dos Exércitos livrá-los ia de perversidades e de modo voluntário os amaria. Deus faria mais do que perdoar o seu povo, iria transformá-lo. O amor seria instrumento empregado nesta restauração. Não podemos esquecer que também somos atraídos à salvação pelo escandaloso amor de Deus. Como Israel, às vezes Deus permite que experimentemos alguns desertos para que possamos nos despertar espiritualmente. Oséias podia sentir um pouco de tristeza de Deus através de sua terrível experiência com Gomer. Esta a havia abandonado e se prostituído, como consequência fora vendida por seus amantes no mercado de escravos. Oséias, no entanto, redime-a e a restaura.
Dá até para imaginar a cena. Alguém ofereceu 3 moedas de pratas e Oséias levantou 5. Alguém levantou uma oferta de 8 moedas de pratas e ele mais uma vez oferta 10. E assim por diante, até que chega a oferta de 15 moedas e uma medida de cevada e o martelo do leiloeiro vai estar vendida ao Senhor ali. A gente imagina mais ou menos assim. Então ele resgatou a sua esposa, caminhou até ela, vestiu ela, levou para casa pela mão. Então vem o que é possível, um versículo mais bonito da Bíblia. Enquanto Oséias a levava consigo, ele disse: você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Oséias capítulo 3, versículo 3. Ele prometeu seu amor novamente, e foi tudo que essa mulher poderia aceitar, que havia caído e se arrastado pelo poço da desgraça e da vergonha, mas o amor deste homem partiu seu coração, e daquele momento em diante Gomer foi fiel a Oséias, se tornou uma honesta esposa trabalhadora. E o resto do livro de Oséias simplesmente nos conta o efeito dessa história na nação de Israel, a qual Deus disse: como posso abandoná-los? Ele os lembrou de seu amor por eles, e todos os momentos aqueles anos os lembrou de sua bondade para com eles, e mais uma vez eles haviam virado as costas a Deus. A imagem final do livro é de grande beleza e glória, porque é a esperança do dia em qual Israel retornará a Deus, que é seu verdadeiro marido, e dirá: o que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu que lhe respondo e lhe cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Oséias capítulo 14, versículo 8. A conclusão diz assim: Oséias tem muito a nos ensinar, sobretudo com a sua vida. Sua pregação apresenta um Deus que ama incondicionalmente. Deus abençoou Israel com liberdade e terra, transformando escravos em uma grande nação. Porém, Israel mostrou-se infiel. Oséias denunciou com veemência a infidelidade de Israel. Um pouco antes de sua destruição pela Síria em 722 a.C., ele nos ensinou que a relação de Deus com seu povo é fundamentada no amor e na fidelidade, ou a semelhança de um casamento. O livro de Oséias não apenas fornece um exemplo do amor de Deus por um povo que o deixou para trás, mas também nos mostra como o perdão e a restauração são um relacionamento íntimo. O livro de Oséias ilustra que ninguém está além da oferta do perdão, porque ninguém fica fora da oferta de perdão de Deus. Certamente Deus traz julgamento sobre aqueles que se afastam dele, mas o poderoso ato de restauração de Oséias em seu próprio casamento traz a esperança para aqueles que, como nós, que buscam a piedade em nossas vidas. Mais uma semana, Deus abençoe sua vida, seu ministério, e querendo o Senhor, se ele não voltar, estaremos aqui de volta a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.